Ranieri Veloso. E, Ranieri, o senador Marcelo Castro quer votar o fim da reeleição semana que vem? É a expectativa, com as bênçãos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar. Foi o combinado que na próxima sessão, na próxima quarta-feira, ele vai ler o seu parecer sobre essa proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição no Brasil para presidente, governadores e prefeitos e fixa os mandatos em 5 anos. Além disso, prevê também que as eleições gerais e municipais seriam unificadas, mas com um período de transição. Inclusive, os prefeitos que foram reeleitos ou eleitos no ano passado, eles teriam, aí no caso os eleitos, né, eles teriam essa condição assegurada, se essa PEC fosse aprovada, para disputar uma reeleição, que já tinha sido, no caso é isso que eles entendem aqui, que tinha sido um direito adquirido. A gente lembra que na legislatura passada, quando o Rodrigo Pacheco era o presidente, ele fazia questão, né, de falar nessa proposta, ele apoiava essa proposta, mas não conseguiu pautar por conta dos compromissos que Davi Alcolumbre tinha feito na CCJ. Agora, com Davi Alcolumbre como presidente do Senado, a gente vai ver se depois de aprovada na CCJ, porque essa é a expectativa, também será aprovada no plenário. O senador falou, ele disse que é importante a aprovação dessa proposta porque acaba com um malefício para o país que muitas vezes mantém famílias no poder. Vamos ver. Acabei de protocolar o meu relatório sobre o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente da República. Entendemos que esse foi um equívoco que o Brasil tomou lá atrás e que nós precisamos corrigir. Com o fim da reeleição, o mandato de 4 anos nós entendemos que é um mandato muito exíguo. Então estamos propondo um mandato de 5 anos para todos, de vereador a presidente da República. E estamos também propondo nesse mesmo relatório a coincidência das eleições. Nós faríamos então uma eleição só no Brasil, num dia só, de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Temos a convicção de que isso é um avanço significativo para o nosso sistema eleitoral e para a gestão pública brasileira. Tá, então. Fechar essa unificação das eleições de presidente a vereador começaria em que ano? Se essa proposta for aceita, só a partir de 2030 é que isso poderia ser executado. Ok. Professor Vila, sua opinião? Sou radicalmente contrário, é um absurdo isso, é um absurdo, com todo respeito ao senador. Imagina, no mês, você fazer uma campanha eleitoral para vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República, eleição no mesmo dia. Meu Deus do céu, ó Deus, onde estás que não respondes, diria o Castro Alves sobre essa questão. Imagina a importância que nós temos sobre a eleição da prefeitura, você dissolver, todo mundo falando só do presidente da República. É muito importante termos eleições a cada 2 anos. Portanto, eleições na mesma data, radicalmente contra. Segundo, eu sou radicalmente a favor da reeleição. Terceiro, não há nenhuma relação, nenhuma política histórica entre reeleição e domínio familiar. Tem famílias que estão no poder, em muitos estados, desde o Império, desde o Segundo Reinado. E tinha reeleição? Não. Então não é essa a questão. Me desculpe, com todo respeito, data vênia. E outra coisa, mandato de 5 anos para o vereador, então para o deputado estadual é 5. E para o senador, 10? Espera, eternidade? Como é que fica? Ou para o senador 8? Fica, mas espera, aí não dá, não bate. Outra coisa, vamos estudar. De 1945 e 1965, quando são extintos os partidos, pelo AI2, adicional número 2, nós tínhamos um problema, que o mandato do presidente era de 5 e dos parlamentares era de 4, então não batia. E tínhamos problemas com as eleições de governadores, nem sempre era igual entre os estados. Isso a questão depois acabou sendo resolvida. Em síntese, para não me estender muito, respeitando evidentemente as opiniões em contrário. Vamos deixar tudo como é que está. Esse não é o problema do Brasil político. A questão do Brasil é outra, como, por exemplo, a necessidade do voto distrital misto. Aí sim, e aí os interesses familiares não querem.
E a Raniele está explicando aqui, viu, professor, que o mandato do senador seria de 10 anos. Deus, aí é eternidade, aí é um absurdo, porque não há país no mundo com mandato de senador de 10 anos. Isso é um absurdo dos absurdos, é um absurdo o Rabelais poder adaptar Pantagruélico. Pois não, Ari? Amadeu, um dos principais argumentos é de que eleição a cada 2 anos encarece muito o processo eleitoral, porque uma eleição emenda na outra, né? Você elege os prefeitos e vereadores, que são apoiados pelos deputados federais e estaduais, e aí 2 anos depois eles retribuem. Enfim, e você tem uma eleição contínua, ininterrupta, permanente. Uhum. Se isso fosse quebrado com essa eleição atípica, eleição geral, que um dia não seria suficiente, a gente sabe por quê, vide as filas e os percalços, as intercorrências que a gente tem com eleições a cada 2 anos, não, eu acho que não seria um único dia suficiente, a gente teria também de mudar esse ordenamento, mas eu não acredito que um ano só para todos os cargos barateie o processo eleitoral. Acho que não é por aí esse argumento, não, porque hoje o que torna o processo eleitoral caro não é a quantidade de eleições, se uma a cada 2 anos ou uma só, é a compra de votos. É o modo com que os políticos fazem política e o modo com que o eleitor se comporta, vendendo como uma mercadoria, como um sabonete em prateleira de supermercado, o seu direito à cidadania, que é o direito de escolher os seus representantes. E essa cultura não vai ser debelada com eleição a cada 1 ano, 2, 3, 5 ou 10. Pois não, Francis Teixeira? Amadeu, o eleitorado no Brasil, em sua maioria, já não presta tanta atenção nas propostas dos candidatos, no perfil daquele candidato. Com a eleição a cada 2 anos, eu fico imaginando como será esse crivo de votação a cada 5 anos, com mais candidatos a serem escolhidos. Então, essa discussão sobre política, sobre o perfil do político e suas propostas já é tão pobre em âmbito nacional, com a eleição a cada 5 anos, eu acredito que o prejuízo seria ainda maior. A gente já vivencia um Congresso Nacional pífio, com representantes péssimos, e eu fico imaginando como seria com a eleição a cada 5 anos. A gente teria ali um perfil de políticos ainda pior do que o que a gente tem atualmente. Fecha para a gente, Mariano. Eu acho, inclusive, que se eu pudesse, levaria o professor para fazer essa defesa lá na Câmara, porque eu tinha um pensamento até aqui, realmente, que essa unificação poderia baratear, né, o processo da votação, da escolha das votações. Mas eu também concordo que eu acho que a eleição municipal fica de segundo plano. Se unificar, o foco vai se concentrar só para a eleição para presidente. Todas as outras seriam eclipsadas. O Raniele Veloso, muito obrigado. Bom final de semana. Até segunda, Raniele. Para vocês também. Tchau, tchau.